Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho sido socorrido por onde tenho andado aqui com alguns remédios caseiros, não é? E estou tomando uma combinação de um mel escuro com um melzinho branco com água para tosse, porque graças a Deus a gripe já foi, mas ficou um resquíciozinho de tosse que incomoda um pouco. Mas estou cada vez melhor e eu sei que respirando esse ar puro aqui ajuda bastante a gente a sarar, né? Eu sei que também irmãos estão orando por nós e Deus está completando a sua obra. Eu quero agradecer esta amabilidade da igreja, pastor Antônio das Chagas, que tem nos acolhido aqui. Há 6 anos passamos por aqui, né? E agora de volta a esta região. Foi muito bom que os irmãos colocassem no programa uma estada aqui nesta igreja, nesta cidade, para atividades que na área da evangelização, do estudo bíblico, evangelização na universidade, falando a estudantes e professores que precisam também ouvir o Evangelho de Jesus, e trazendo uma palavra aqui a esta amada igreja. Meus irmãos, esta manhã nós vamos reler os 2 versículos de Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Este texto bíblico fala de 3 períodos de tempo. Nós analisamos esta manhã 2 desses períodos. Hoje nós vamos olhar mais a transição do 2º para o 3º período, que é uma transição muito rica de informações, de referências, de ensinamentos para todos nós. E diz assim o profeta Oséias: vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. No 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O profeta está falando em nome da nação, e eu disse aqui esta manhã que nós temos 4 eventos distintos no versículo número 1. Temos o despedaçamento de Israel e a cura do despedaçamento. Hoje nós estamos assistindo a cura do despedaçamento de Israel. Jesus havia dito: quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Os israelitas, ao rejeitarem Jesus, ao rejeitarem a pedra que Deus assentou em Sião, eles foram literalmente despedaçados. Pedacinhos da nação foram lançados para todos os continentes, para quase todas as nações do mundo. Onde quer que haja um grupo de judeus, de israelitas, uma pequena colônia israelita, ali está um pedacinho, testemunho vivo de que a palavra de Deus foi fielmente cumprida. Caiu, isto é, rejeitou o Senhor Jesus, rejeitou o Messias e foi despedaçado. Mas, meus irmãos, no mesmo versículo em que o Senhor Jesus diz: quem cair sobre esta pedra será despedaçado, ele afirma: e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Essa é a transição. Há 2 manifestações distintas da pessoa de Jesus como a pedra. A primeira já está cumprida.
A primeira foi quando Jesus veio a este mundo como a pedra principal, pedra angular, a pedra que é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo pode escrever: eu, como sábio arquiteto, já lancei o firme fundamento. Veja cada um como edifica sobre ela, sobre este fundamento que é Jesus, pedra angular, pedra principal. Mas quando Jesus fala, e aquele sobre quem ela, a pedra, caiu, ele está falando de uma manifestação distinta dele como a pedra. Nabucodonosor teve essa visão quando sonhou aquele sonho enigmático, um sonho profético. Nenhum mago, nem um sábio pôde decifrar o sonho, mas Deus mostrou a Daniel. Nós conhecemos a história, não é? E Daniel foi com seus 3 companheiros, foi buscar a Deus em oração, porque se Deus não revelasse, também eles estariam mortos. A sentença havia sido dada: morte para todos os magos, adivinhos, sábios, astrólogos, caldeus, que estavam ali e não podiam decifrar aquele mistério, aquele sonho do rei, todo-poderoso rei Nabucodonosor. Mas Deus misericordiosamente mostrou a Daniel a mesma visão, e Daniel pôde chegar à presença do rei, contar o sonho do rei e dizer o significado daquele sonho. Mas a parte mais importante daquele sonho, meus irmãos, é justamente quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Isso significa uma pedra viva. É aquela pedra de que fala Pedro, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é uma pedra viva, e ela, aquela pedra, deslocou-se da rocha e feriu, caiu sobre aquela estátua. Mas interessante, não caiu na cabeça da estátua, não caiu no peito da estátua, não caiu nas coxas da estátua, e não caiu nas pernas da estátua, feriu aquela estátua nos pés. Sabe o que isso quer dizer? Que não era a vinda de Jesus como essa pedra que cai, que vem do alto, não era para acontecer no tempo do ouro, porque a cabeça da estátua era de ouro. Não era para aquele tempo. Aquele tempo já ficou para trás. O Império de Babilônia durou de 605, desde que o povo israelita foi levado para o cativeiro, o povo judeu, durou até o ano 539 antes de Cristo. Aí chegou o tempo da prata, um império inferior, surgiu o império dos medos e persas. E aquele império também não durou muito tempo, durou de 539 até o ano 331 a.C. Eu estou colocando aqui mais ou menos para que os irmãos tenham uma ideia. A pedra não feriu a estátua nos peitos e braços, também não feriu a estátua no templo do bronze, porque o ventre daquela estátua era de bronze até os joelhos, isto é, ventre e coxas eram de bronze. A pedra não atingiu a estátua onde estava o bronze. O império dos gregos, que sucedeu ao dos persas, durou de 331 até o ano 168 a.C. Aí surgiu o quarto império, o Império de Roma. O Império Romano ficou conhecido como Império Férreo. Talvez os
historiadores tenham tomado a figura da Bíblia, porque as pernas eram de ferro, e o Império de Roma era um império muito duro. Não havia quem resistisse o poder de Roma. O Egito e as grandes nações todas caíram diante de Roma. Os judeus se rebelaram 2 vezes, como nós vimos aqui, foram totalmente derrotados nas 2 ocasiões. Não havia como resistir àquele poderoso Império de Roma, que está simbolizado pelas pernas de ferro. Mas quando chegamos aos tornozelos, surge um elemento estranho ali na estátua, porque até ali são os metais, agora surge o barro misturado com ferro. Não é assim que Daniel viu? O barro aparece misturado com ferro. E então conclui Daniel dizendo: no dia destes reis, isto é, daqueles reis representados pelo barro misturado com ferro, no tempo final desse Império Romano. Essa figura profética ainda não está totalmente cumprida, não, ela está de pé ainda. É incrível, mas está em pé. Irmãos, a gente olha para as potências do passado e pensa assim: mas sumiram aquelas nações, muitas nações desapareceram, muitos povos desapareceram. Basta olhar no mapa bíblico e a gente vê ali povos que já não existem mais, nações poderosas que sumiram, desapareceram. Mas todas as nações mencionadas ali em Daniel permanecem até hoje, nenhuma desapareceu. A antiga Babilônia continua existindo até hoje, com o nome moderno de Iraque, está lá, é a Babilônia antiga. Por isso que o ódio contra Israel continua. Por isso que houve uma guerra recentemente lá no Golfo Pérsico. É a tentativa do velho leão, simbolizar, que é um símbolo da antiga Babilônia, querendo devorar Israel. E essa guerra foi uma guerra profética. É um estudo bíblico interessante sobre a guerra do Golfo, porque ali se cumpriram muitas profecias. Pois bem, meus irmãos, então a antiga Babilônia existe até hoje, os caldeus existem até hoje. O povo que habita o Iraque não é povo árabe, falam a língua árabe por causa da dominação árabe, mas o povo é caldeu. E aí vem o segundo império, o Império da Pérsia. A Pérsia existe até hoje, está lá ocupando um vasto território, é uma nação forte, alimentou uma guerra de 8 anos com o Iraque, em que morreram mais de 100.000 soldados só nos campos de batalha. Então é um velho leão lutando contra o velho urso, mas são os mesmos animais. Mesmos animais. Eu estou fazendo aqui uma comparação entre o que está no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7. No capítulo 2 nós temos os metais, mas no capítulo 7 nós temos figuras de animais. O Império de Babilônia no capítulo 2 é o ouro. O ouro é o rei dos metais. Mas lá no capítulo 7 é o leão, o rei dos animais. Então as figuras são correspondentes, os símbolos estão em harmonia. E quando chegamos ao terceiro império, o Império dos Gregos, ele aparece lá no capítulo 7 de Daniel, simbolizado por um leopardo. E aquele animal está vivo até hoje. Muita coisa aconteceu ao longo dos tempos. A Grécia esteve 400 anos dominada pelos turcos no Império Otomano, mas a Grécia sobreviveu. A Grécia é uma nação independente, então ela representa aquele leopardo lá no capítulo 7 de Daniel. Está aí, está viva. E Roma morreu? De jeito nenhum. O Império Romano, meus irmãos, continua bem vivo. Então, meus irmãos, aquela figura profética está de pé. Ela não caiu ainda.
A cabeça, os braços, o peito, o ventre, as coxas, as pernas, os pés, ela ainda está de pé. E o templo vem descendo, vem descendo. Jesus não veio no templo das pernas de ferro. A pedra que Nabucodonosor viu não caiu no templo das pernas de ferro. Por que não caiu? Porque não era para cair. No templo das pernas de ferro, a pedra não caiu. A pedra foi assentada em Sião. Há uma diferença muito grande. É o texto que nós vimos aqui de Isaías 28:16. Acho que é esse texto. Quando o profeta afirma, quando Deus diz: eis, veja, eu assentei em Sião uma pedra. A pedra foi assentada em Sião no tempo das pernas de ferro. Mas essa pedra não feriu a estátua, ela não caiu sobre Roma. Pelo contrário, Roma é que caiu sobre ela. Jesus foi crucificado por mãos dos romanos, foi supliciado no suplício romano da cruz, e Roma continuou. Jesus cumpriu a sua missão, foi sepultado, ressurgiu o terceiro dia, voltou para o céu, assentou-se à direita de Deus, a igreja nasceu na terra. Roma continuou com todo o poder, perseguindo os cristãos, queimando os cristãos, alimentando as feras do Coliseu Romano com cristãos. Roma continuou todo poderosa, e Roma continua até hoje. Não morreu ainda não morreu ainda. É interessante, mas não morreu. Mas vai chegar um tempo em que aquela pedra vai cair, e vai cair exatamente nos pés da estátua. É esse texto que eu quero ler com os irmãos aqui em Daniel. Eu estou dizendo uma porção de coisas sem ler na Bíblia, evidentemente, para a gente, não é nosso propósito analisar toda essa profecia, que é muito extensa, levaria muito tempo, mas eu quero destacar aqui alguma coisa interessante. Capítulo 7 de Daniel, versículo 12. No capítulo 11 fala da besta futura, do Império Romano, e diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham do chifre, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Esta profecia ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Mas veja o versículo 12. Quanto aos outros animais, isto é, o animal representado pelo leopardo, pelo urso, pelo leão, isto é, animais que representam a Grécia, a Pérsia, a Babilônia, está dizendo aqui, foi-lhes tirado o domínio. Esses países não dominam mais, já não tem um domínio vasto como tinham no passado, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eles não morreram ainda. Por que não morreram? Porque eles são elementos daquela estátua que não caiu ainda. Mas, meus irmãos, quando Daniel descreveu o sonho de Nabucodonosor, ele faz o seguinte comentário, versículo 44 do capítulo 2. Vejam lá: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído,
Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Quais reinos? Os reinos representados pela estátua, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. E será estabelecido para sempre. E agora o versículo 45: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meus irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui na transição. Quantos que não estão aqui, que não estiveram pela manhã? Só que gostaria de ver assim, braço levantado. Muita gente não esteve de manhã. De modo que eu vou fazer então uma ligeira recapitulação para entrarmos no terceiro dia. Quando Oséias escreveu aqui, depois de 2 dias nos dará a vida, ele está falando em nome da nação. Israel ficaria cortada, seria uma nação espiritualmente morta durante 2 dias. Quando Jesus disse aos líderes de Israel: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos, Jesus estava dizendo: esta nação vai perder as chaves do reino de Deus. Isso passaria para outro povo, e nós sabemos que esse outro povo é a igreja, que tomou o lugar de Israel como povo de Deus, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido. Os privilégios passaram para a igreja, meus irmãos, e Israel ficou de lado. A nação foi literalmente cortada. É exatamente isso que o apóstolo São Paulo afirma na carta aos Romanos. Ele disse que os ramos foram cortados para que nós, zambujeiros, árvore daninha, árvore infrutífera, árvore sem valor, nós pudéssemos ser enxertados na boa oliveira. Nós não temos ascendência judaica, nós não temos no nosso sangue, né, as figuras do Antigo Testamento. Então nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, falamos das tribos de Israel, dos profetas, dos reis, mas falamos de um povo que é estranho a todos nós que somos brasileiros ou espanhóis, ou argentinos, ou russos, norte-americanos. Somos outro povo, mas como o povo de Israel rejeitou, veio o facão e os cortou, e nós, pela fé em Jesus, fomos enxertados. Nós somos filhos de Abraão, né? Porque em Cristo Jesus todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós estamos abençoados porque somos filhos de Abraão pela fé. Abraão creu, nós cremos. Então nós temos uma afinidade com o pai da nação de Israel. O tronco é o mesmo, irmãos. A base é a mesma. Nós cremos, somos abençoados através da fidelidade de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por causa das promessas que Deus fez àqueles patriarcas, nós somos abençoados, porque as raízes estão lá, são as mesmas, mas os ramos foram cortados. Os ramos da oliveira foram cortados para que nós, gentios, estrangeiros, pudéssemos ser enxertados. É isso o que o apóstolo fala. Eles foram cortados, colocados de lado. Mas nesta transição que estamos fazendo aqui,
Vamos dar uma olhadinha nesses dois versículos, que é Mateus 21, 44, e vamos ligar este versículo com outro versículo. Aqui em Mateus 21, 44, nós temos estas palavras de Jesus: sobre aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ora, meus irmãos, já se passaram quase 2000 anos que Jesus disse essas palavras. Todos os que caíram sobre a pedra foram despedaçados. Mas chegou o tempo da cura do despedaçamento, que é a reconstrução de Israel, o retorno do povo israelita, de todas as nações da terra, retorno para Israel. Estão formando lá uma nação forte, uma nação bem organizada. Quem tem ido a Israel sabe disso, que chega lá, fica impressionado de ver a ordem, como as coisas funcionam ali. Israel é uma nação, ninguém conseguiu tirar o povo israelita daquele território, e ninguém vai conseguir. Eu disse, ninguém vai conseguir. É como diz no último versículo de Amós: eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que eles dei, diz o Senhor teu Deus. Não serão mais. Mas eu quero ligar este versículo com o de 2 aos Tessalonicenses 2, versículo 8. E aqui nós temos uma figura chamada de o iníquo. E até alguns irmãos estavam querendo que eu falasse um pouquinho sobre esta passagem aqui, porque é uma passagem que trata dos tempos finais. Mas o versículo 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa é uma linguagem muito clara nesse contexto profético, porque esta figura que vai surgir no mundo com o nome de iníquo é o anticristo. E quando Jesus disse: aquele sobre quem a pedra cair ficará reduzido a pó, é esse iníquo aqui. Porque o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. A linguagem é a mesma, irmãos. Ele será desfeito. E quando é que isto vai acontecer? Ora, no finalzinho do segundo dia. O primeiro dia é o dia da graça. O segundo dia, vejam lá Isaías 61:2, para anunciar o ano aceitável do Senhor, é o dia da graça. E o dia da vingança do nosso Deus é o dia da ira. No dia da ira, Israel vai sofrer a ferida e vai receber também a cura da ferida. Mas a cura da ferida só acontecerá mediante a volta do Senhor Jesus para este mundo com poder e grande glória, quando Ele vier para reinar aqui. Ele porá os seus pés no Monte das Oliveiras, diz a Escritura. Vai salvar Israel. Israel vai se arrepender. Será uma nação arrependida, um arrependimento tão profundo como vimos aqui esta manhã. Cada família vai chorar à parte. Que coisa linda, irmãos. E o profeta então registrou: a família de Davi vai chorar à parte, e outra vai chorar à parte, a outra família à parte. O povo vai cair no pranto, porque sofreu tanto, porque não havia crido no Messias,
dos crentes, no Jesus dos crentes. Quanto sofrimento essa nação passou e ainda vai passar por causa da incredulidade. Mas é o que o apóstolo Paulo diz no final: todo Israel será salvo. A conversão final de Israel como nação só se dará no finalzinho do segundo dia. É por isso que o profeta Oséias deixa claro lá: depois de 2 dias nos dará a vida. É um dia longo. O segundo dia vai durar pouco tempo, 7 anos. 7 anos. Eu creio numa linguagem literal aqui, porque resta uma semana de 7 anos para Israel. A igreja não estará aqui na terra, e essa terra estará debaixo do domínio cruel do anticristo. Então, esse texto de 2 aos Tessalonicenses fala da manifestação dessa figura terrível, não é? E aqui, lendo um pouquinho, versículos 3, vamos ler um pouquinho só para responder uma pergunta que o irmão fez, deixar esse texto bem claro. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá. Note que o apóstolo está falando da volta de Jesus para este mundo, para o seu reino. Ele está dizendo: não, vocês não se enganem, não. Jesus não vai voltar agora. É isso que o apóstolo está dizendo. É preciso acontecer alguma coisa. Volta de Jesus para reinar aqui na terra. Então ele diz assim: pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é uma profecia do anticristo, que vai se assentar lá no templo de Deus de Jerusalém, vai parecer o Messias, o Salvador do mundo. Mas ele será desmascarado. E vejam mais aqui: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, que agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. É pena que o apóstolo São Paulo não entrou em mais detalhes aqui, mas deu a ideia. O que ele está dizendo é que o mistério da injustiça já operava aqui naquele tempo, mas ele diz: há um que detém, que impede a manifestação do anticristo. E dentro do contexto da Escritura Sagrada, não há dúvida, meus irmãos, que a presença do Espírito Santo aqui na terra, como consolador da igreja, como fortalecedor da igreja, a igreja presente aqui na terra, assistida pelo Espírito Santo, é um impedimento para a manifestação plena do mal. Sabe por que é que sabemos disso? Porque quando uma igreja se levanta poderosa, os irmãos já notaram que até os terreiros de macumba vão se fechando ao redor dela? Não resiste, irmãos. O império do mal não pode subsistir diante do poder da igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso fala que os poderes do mal estão contidos. Eles estão aí operando, mas de um modo limitado. Eles não têm plena liberdade. Mas quando a igreja subir e o Espírito Santo levar a igreja e apresentá-la a Jesus, aí vai ser um momento oportuno para que o inimigo, o homem do pecado, o filho da perdição, são títulos do anticristo, ele se manifeste aqui, ele se revele.
ele vai ter liberdade. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 13. Vejam lá, no capítulo 13, uma perfeita harmonia dessa besta que sobe do mar com a figura do anticristo, pois é o anticristo. Diz aqui: vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Vejam a harmonia que há entre os impérios anteriores. Semelhante ao leopardo, subindo aquela estátua profética, dos pés até a cabeça, olhando de onde nós estamos, olhando daqui para trás, onde é que vamos terminar? Na cabeça. Então note a linguagem aqui, era semelhante ao leopardo. É o animal que está imediatamente atrás de Roma. Quando nós saímos do Império Romano, para trás nós vamos encontrar o leopardo. Os seus pés como os de urso. Antes do leopardo está o urso. E afirma mais a escritura aqui: e a sua boca como a de leão. Então chegou lá, olha, está tudo amarradinho aqui. Os mesmos 3 animais que existiram antes de Roma, eles aparecem lá no livro de Apocalipse como uma sequência da besta. E essa besta, vejam o que diz o versículo 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder. Sabe o que quer dizer isso? Poder do diabo vai ser dado a um homem. Vai ser dado a um homem. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso nunca aconteceu antes. Quem olha para os grandes monarcas do passado, olha para um Hitler que sacudiu esse mundo com o seu exército, lançou a Alemanha em 2 guerras. A última foi uma catástrofe mundial, até o Brasil sofreu as consequências, né? Soldados brasileiros morreram na Itália porque um homem queria governar o mundo. Ele tinha muito poder, ele tinha poder maligno, mas não tinha o poder que a besta terá. O poder dessa besta futura será muito maior do que o de qualquer monarca que já tenha vivido neste mundo. Vem diretamente do diabo. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono. Se o diabo pudesse, ele reinaria pessoalmente aqui nesse mundo. Ele reinaria aqui pessoalmente, mas ele não pode. Então ele vai governar através de um homem que vai se levantar aqui. E não vai ser apenas possesso, não. Ele vai receber todo o poder do diabo. Hoje as pessoas possessas, não é? Expulsam demônio, a gente fala demônio mesmo. Demônios são enviados de Satanás, enviados do diabo. Mas o próprio diabo vai dar toda a sua autoridade para este homem. Vai dar o trono dele para este homem. E grande poderio, grande autoridade. Mas é sobre este que a pedra vai cair, que ele estará reinando aqui com todo o poder sobre as nações. E quando ele pensar que agora não tem mais jeito, o único a resistir o domínio deste homem vai ser Israel, única nação que não vai se curvar diante dele. Porque esse povo é difícil mesmo, esse povo não se curva. O povo israelita é um povo difícil, morre mas não se entrega. A história está aí para comprovar isso. Então, evidentemente, meus irmãos, imagine uma religião só no mundo.
Todo mundo praticando a mesma religião. Falso profeta aí como uma espécie de papa dessa religião, governando todo mundo, tudo bem, menos o israelita, que não vai aceitar. Não vai aceitar. E aí o ódio do mundo todo contra esse povinho. E é por isso que as nações serão reunidas lá, para o fim de Jerusalém. Então eles vão dizer o seguinte: olha, até aqui os romanos não acabaram com esse povo, Hitler não conseguiu acabar, os árabes não conseguiram nada, agora vamos lá todos nós pôr um fim à presença do israelita no mundo. É exatamente isso que vai acontecer. O ódio do mundo se voltará contra Israel. E aí vão todos os exércitos, e Israel, sem saber como, encurralado aqui, e aí naquele desespero, Israel olha para cima e começa a clamar por Jesus. É isso que vai acontecer. Aí Jesus vem com poder e grande glória, com rijo clamor de trombetas, e Jesus porá os seus pés no Monte das Oliveiras, vai fulminar o anticristo, vai pôr um fim àquele exército imenso, presidentes e reis e autoridades generais do mundo todo, todos terão de se curvar, porque Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí chega a hora, meus irmãos, de Israel levantar a cabeça. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Depois de 2 dias, está escrito lá. Israel só vai receber vida espiritual no finalzinho da grande tribulação, lá na batalha do Armagedon, quando não tem mais recurso. Então chega a vez e o povo de Israel vai se arrepender. Que coisa linda! Uma nação inteira se arrepende. Serão tão bons como nós, os crentes. Não vai ter diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque eles vão se converter ao mesmo Jesus. Não é diferente não, eles vão se converter a Jesus. Evidentemente que aí já perderam a chance de fazer parte da igreja, né? Eles vão ter a bênção do milênio, vão ser um povo abençoado. A bênção para Israel será uma bênção muito especial, mas a igreja, só quem recebe Jesus antes da volta de Jesus, viu? A igreja vai subir completinha para encontrar o seu noivo nos ares. E os judeus que se converterem agora vão ter o maior privilégio do que os judeus que se converterem lá no finalzinho da tribulação. Porque os que se converterem agora farão parte da noiva. Se estiverem vivos, serão transformados e subirão no arrebatamento. Se estiverem mortos, serão ressuscitados e subiremos todos ao encontro do Senhor dos ares. É por isso que a Bíblia diz lá, né? E ao terceiro dia viveremos diante dele. Olha que passagem linda essa de Oséias 6, versículo 2. Vou voltar à leitura aqui, porque eu quero fixar bem esta passagem. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. A ressurreição final de Israel se dará por ocasião da vinda de Jesus para reinar aqui neste mundo. E é por isso que esse terceiro dia não é outro senão o milênio. É o assunto que nós queremos tocar aqui. Antes do milênio, meus irmãos, vai haver tanta coisa. Vai haver arrebatamento da igreja, vai haver as bodas do Cordeiro, o julgamento do trono, né, do tribunal de Cristo, vai haver a manifestação do anticristo aqui na terra, grande tribulação, falso profeta. Tudo isso são estudos que eu tenho aqui, mas nós não vamos fazer esse estudo aqui porque tomaria muito tempo. Então nós escolhemos essa transição aqui, partindo de Oséias, mostrando que o terceiro dia, no qual Israel viverá diante do Messias, é o milênio. Vamos dar uma olhadinha no milênio. Apocalipse 5:10. Quem pode? Abra sua Bíblia aí. Não sei se estão gravando essa palestra da tarde. Está gravando, não é? Por isso que é bom eu falar aqui, não é? Então eu mesmo vou ler aqui, que eu tenho já umas passagens anotadas.
Eu gosto muito de usar na mão, andar, mas estão gravando, vamos manter aqui essa ordem, porque depois os irmãos poderão ficar com essas coisas. Ora, diz assim Apocalipse 5:10: para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Falando da igreja. O outro versículo é Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Reinarão com ele. Eu liguei estes dois versículos para mostrar que a igreja vai reinar 1000 anos aqui na terra. Sabe por quê? Há umas heresias aí dizendo que o milênio não será na terra, será no céu. É heresia mesmo. O milênio vai ser aqui na terra, e nós reinaremos com Cristo aqui. Nosso reino será aqui na terra. Há outras heresias por aí, meus irmãos, que afirmam que o milênio já aconteceu no passado. Idade Média, quando a Igreja Católica governou o mundo, olha, se aquele foi o milênio, graças a Deus que não passamos por ele, né? Foi um tempo de terror, de ditadura clerical, de domínio, de ignorância, de perseguição aos verdadeiros cristãos. O milênio não foi no passado. O milênio, segundo nós entendemos aqui, só pode acontecer com a presença de pessoas glorificadas em corpos ressuscitados. O milênio, 1000 anos aqui, significa que nós reinaremos 1000 anos com Cristo. Não vamos morrer mais, vamos viver para sempre. Vamos reinar com Ele aqui na terra 1000 anos. Mas Isaías 9:7, nós temos ali uma palavra sobre esse reinado de Jesus, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi, que é Israel, e sobre o seu reino, reino de Davi, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Sabe o que quer dizer isso? Imagine o reino, aquela pedra que Daniel viu, que Nabucodonosor viu, ela caiu, esmiuçou a estátua, transformou em pó o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, e o vento levou o pó daquela estátua, acabou-se, desapareceu. Aquela figura profética representa um tempo denominado na Bíblia Sagrada de os tempos dos gentios. É o fim dos tempos dos gentios, porque a partir dali só Jesus vai reinar. Nunca mais vai haver governo humano. O governo será de Jesus. Todos os reinos passarão a ser de Jesus, do nosso Deus, do seu Cristo, diz lá no Apocalipse, e Jesus reinará aqui. Pois bem, mas Daniel viu que aquela pedra, ela cresceu, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Notem uma progressão aqui, ela não caiu e imediatamente ocupou toda a terra, não, meus irmãos. O reinado de Jesus vai começar lá, mas ele vai estender o seu domínio sobre todas as nações. Todos os povos que restarem aqui, que entrarem, que tiverem o privilégio de entrarem no milênio, porque muitos povos não entrarão, não vão resistir o tribunal de Cristo, o tribunal das nações, pois Jesus se assentará no seu trono e julgará as nações.
Muitas não entrarão no milênio, mas os que entrarem vão se submeter ao domínio de Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui que no aumento desse reino e da paz desse reino não haverá fim. Eu fico imaginando, gente, os reinos deste mundo passam tão depressa. Nós lemos a história e levantamento e queda do Império Romano, levantamento e queda do Terceiro Reich, que é o Império de Hitler. Tudo tem o seu começo, vai subindo, vai crescendo e depois cai. Mas o reino de Jesus é o único que vai crescer sempre, nunca vai parar de crescer. Está escrito aqui na Bíblia: do aumento desse reino não vai haver fim, e da paz também não vai haver fim. É isso que está dizendo aí, irmãos. Imagine uma paz que só vai aumentar, nunca vai diminuir. É isso que a Bíblia fala. O reinado de Cristo vai ser um reinado de progresso, um progresso constante, equilibrado, sem destruição da natureza. A natureza vai ser totalmente restaurada. A Bíblia não diz que a terra está tremendo, está gemendo hoje. A terra geme. Esses terremotos, furacões e estas catástrofes naturais que nós estamos vendo no mundo, é a terra gemendo. A terra está sofrendo, irmão, gemendo, está debaixo de uma escravidão. Ela não foi criada para ser escrava, está gemendo, aguardando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Quando Jesus se manifestar, diz a Bíblia, nós nos manifestaremos juntamente com Ele em glória. E quando essa multidão de milhões ou bilhões de crentes salvos, redimidos, em corpos glorificados, despontar nas nuvens, quando Jesus vier para estabelecer o seu reino aqui, a terra vai regozijar-se. Essa terra vai dar uma sacudida, porque agora Jesus vem para pôr ordem nessa terra, para restaurar todas as coisas. O homem tem feito dessa terra um lixo. O ser humano, meus irmãos, o ser humano tem danificado essa terra. E uma das razões porque Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo é porque os homens estão destruindo a terra. Poluição de todo tipo, contaminação, desmatamento. Um irmão que esteve conosco aí nas universidades dando palestra, doutor em produção vegetal, estava me dizendo, eu já tinha lido isso, que não sei se é por dia, são 300 espécies de plantas estão desaparecendo, estão sendo extintas. É um crime que se comete, vai desmatando, vai quebrando tudo e vai destruindo, o homem está fazendo dessa terra, meus irmãos, um desastre. Mas veja Apocalipse, acho que é 11, nós temos ali uma passagem muito profunda, e a gente pensa que a ira de Deus vem a este mundo só porque só por causa do pecado do homem. Não, é porque o homem, além do seu pecado contra Deus, está pecando contra a natureza que Deus criou, está destruindo aquilo que Deus criou. Deve ser aqui capítulo, deixa eu ver se é capítulo 12 ou capítulo 11, versículo 18. Olha que iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Tempo de Deus destruir a terra. Essa terra está gemendo, e o milênio vai acontecer
para o começo de uma restauração de todas as coisas. Aleluia! Veja o discurso de Pedro. Não anotei essa passagem não, mas está me vindo à mente agora. Discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Veja, meus irmãos, o que Pedro disse acerca desse tempo de restauração. Deve ser capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Vejam o que Pedro diz aqui. Versículo 21. Convém que o céu contenha, que o céu o contém, isto é, contenha Jesus, até os tempos da restauração de tudo. Restauração de tudo. Mas eu quero ler o versículo 19 também. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O refrigério que o crente sente hoje pela presença do Senhor na vida dele, esse gozo, essa paz, essa harmonia com Deus que o crente tem. Meus irmãos, vai chegar um tempo em que a terra vai viver esse clima. Essa é uma ideia de quando Adão vivia antes do pecado aqui na terra. O que é que a Bíblia diz? Que o Senhor descia e conversava com ele, havia uma harmonia, havia uma perfeita harmonia de Adão com seu Deus, não havia nada que quebrasse essa comunhão. Respirava-se a presença do Senhor. Hoje é assim que a gente sente na terra? Não. A terra está contaminada, está suja por causa do pecado, está gemendo, aguardando o dia da sua libertação. Mas a partir do momento em que Jesus começar a reinar aqui, tudo vai ser restaurado. A Bíblia fala de uma restauração plena, não é restauração apenas espiritual, uma restauração física da terra. Até a luminosidade vai mudar. Vamos dar uma olhadinha de como será esse terceiro dia. Nós estamos vendo, meu irmão, no primeiro dia. O segundo dia é um dia muito rápido. É o dia da tribulação, é o dia da ira. Muitos de nós aqui, eu creio que Jesus está para vir a qualquer momento. Quando Jesus vier, nós vamos assistir tudo isso. É algo que está para acontecer, porque a partir do arrebatamento da igreja, 7 anos depois, Jesus está de volta. Está de volta para restaurar essa terra, para salvar Israel, julgar as nações e iniciar o seu reino. E aquela pedra vai crescer, tornar-se uma grande montanha e encher toda a terra. Sabe o que quer dizer isso? Um progresso constante. Nunca vai haver um retrocesso, só progresso. Do aumento desse reino, do aumento da paz, não vai haver fim. Oh, que coisa linda! Porque o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, encherá a terra. O povo vai cantar os hinos do Senhor, o povo vai comentar as obras do Senhor. O assunto vai mudar completamente nesse mundo. Tudo vai ser em torno de Deus, do seu Cristo, ou desse mundo reconstruído, restaurado. E essa paz de Deus vai estar presente em toda parte. Muita coisa, tanta coisa vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Restauração plena de Israel. Isso é no que se relaciona com Israel. Zacarias 10, versículos 8 a 10. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, certamente os remirei, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Embora eu os espalhe entre os povos, lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Eu os farei voltar da terra do Egito, os congregarei da Síria, eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano,
e não se achará lugar suficiente para eles. Isso é promessa, meus irmãos, que está se cumprindo agora, como preparação para o milênio. O Joel 3, versículos 12 a 14, nós temos aqui uma figura do julgamento das nações. O que é que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus com poder e grande glória para este mundo? A primeira coisa: se restar algum judeu no mundo, todos serão recolhidos a Israel.